vamos falar sobre o assassinato da família de ambientalistas por pistoleiros na área rural de São Félix do Xingu, no Pará, na região conhecida como Ilha da Cachoeira da Mucura. As vítimas desse triplo assassinato são José Gomes, conhecido como Zé do Lago, de 61 anos, sua esposa Márcia Nunes Lisboa, de 39 anos, e de sua filha Joane Nunes Lisboa, de 17 anos. A Comissão Pastoral da Terra e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos publicaram nesta quinta-feira uma nota pública cobrando das autoridades paraenses providências em relação ao assassinato dessa família. E a gente vai falar sobre esse assunto com o José Batista Afonso, ele que é advogado da Comissão Pastoral da Terra em Marabá, no Pará. Olá, José Batista, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes, satisfação estar presente, né? Ou seja, falar novamente aqui no seu programa. Então, José Batista, gente, só informando a quem estiver acompanhando pelo YouTube, pela TVT, não foi possível colocar sua imagem, né, no ar, mas a gente está com o áudio, né, com a sua fala, a gente está em rádio também, na rádio, principalmente Rádio Brasil Atual, e vamos, então, fazer dessa forma, com áudio e não com vídeo, infelizmente, essa entrevista. Mas, José Batista, vamos lá. Vamos falar dessa família, né? Eles viviam às margens do rio Xingu, tinham um projeto aí de criação de quelônios, né, das espécies tracajá e tartaruga, realizavam aí a soltura de filhotes no rio, não é isso? Para fazer o repovoamento das águas. Conta inicialmente um pouquinho da história deles, dessa família, esse envolvimento, né, com o meio ambiente. Então, era uma família bastante conhecida no município de São Félix do Xingu, e já residia nessa área, às margens do rio Xingu, há muitos anos, cerca de 20 anos, e desenvolvia um trabalho muito importante relacionado à questão da preservação ambiental e também esse projeto específico de proteção de quelônios. E eles estavam habitando uma localidade que está dentro de uma reserva ambiental criada pelo governo do estado do Pará, área de proteção ambiental APA do Triunfo, uma área imensa, talvez uma das últimas áreas de floresta dessa região aqui do sul e sudeste do Pará. E uma área muito cobiçada por grandes proprietários, uma área onde nas últimas décadas, a expansão da atividade da pecuária extensiva, provocando desmatamento crescente, tem sido bastante grande. Então, eles estavam numa região extremamente cobiçada e numa região, vamos dizer assim, de floresta, de vida aquática, de biodiversidade muito grande. Era uma família que desenvolver esse trabalho por uma iniciativa própria, por amor à floresta. Não tinham, por mais que fala de projeto, eles não tinham ninguém financiando, a prefeitura não dava nenhum apoio para eles, era uma coisa natural da família, né? Ele era um ribeirinho. E essa área, exatamente, muito cobiçada aí justamente para fazer esse desmatamento, para exploração de madeira, para a criação de gado, tem avançado aí de forma descontrolada dentro dessa reserva, essas produções? De acordo com os órgãos que fazem o mapeamento da questão do desmatamento na Amazônia, essa é uma das reservas ambientais da Amazônia onde o índice de desmatamento é maior. Ou seja, há um descontrole, é uma área de 1,5 milhão de hectares, é extremamente estratégico porque fica às margens do rio Xingu, então é importantíssimo para a preservação do rio e das espécies que existem na região, e de acordo com o monitoramento feito pelas as entidades que... Agora eu acho que sumiu aqui o áudio seu, José Batista. Aconteceu algum probleminha aqui. Vamos aqui aguardar. A gente está entrevistando aqui o José Batista Afonso, ele que é advogado da Comissão Pastoral da Terra em Marabá, no Pará. A gente está falando
sobre o assassinato daquela família. Enfim, o José Gomes, conhecido como Zé do Lago, a mulher dele, a Márcia Nunes Lisboa, e também a Joane Nunes Lisboa, de apenas 17 anos. Eles foram mortos e a Comissão Pastoral da Terra e também a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos publicaram, nesta quinta-feira, uma nota pública cobrando das autoridades paraenses as providências em relação ao assassinato dessa família. A gente não está, parece que a gente já teve a interrupção mesmo da conexão com José Batista. Vamos tentar fazer a conexão novamente. Esta é a Rádio Brasil Atual. Voltamos a falar com José Batista Afonso, advogado da Comissão Pastoral da Terra em Marabá, no Pará, sobre o triplo assassinato, né? A família que morreu assassinada recentemente, exatamente numa área bastante conflituosa. O José Batista já voltou e agora parece já que está com a imagem, né, José Batista? Você estava falando a respeito justamente dessa área onde existe muito interesse, exatamente, na exploração de madeira, criação extensiva do gado, e tem avançado aí de forma descontrolada dentro dessa reserva. É isso, existem suspeitos em relação ao assassinato dessa família? Bem, as causas da morte, a Polícia Civil que está investigando ainda não apresentou nenhum resultado sobre essas investigações, né? Então, cabe à Polícia do Estado do Pará encontrar os autores desses crimes e identificar a causa, o que foi que aconteceu, né? O que determinou que pistoleiros assassinassem essa família. Agora, tem algumas características que elas não podem ser desprezadas no processo de investigação. Trata-se de um crime de execução, pelas características, um crime de encomenda, alguém tinha interesse na morte do casal, e como foi o modus operandi do crime, deixa claro que certamente alguém pode ter pago para que essa família fosse executada. Então, isso é uma linha de investigação extremamente importante que a polícia não pode desprezar, né? E, como a gente estava falando, eles habitavam, né, uma região extremamente importante, muito cobiçada, e a área onde eles residiam, assim, o processo do desmatamento, da exploração ilegal de madeira, já estava chegando muito próxima dessa área. Nos últimos 10 anos, o desmatamento acelerou muito dentro da reserva. Então, isso colocava eles, sem dúvida nenhuma, numa situação assim de bastante perigo, né, em razão das disputas, dos interesses que rolam dentro daquela área. Agora, José Batista, o município onde essa família foi assassinada, segundo a nota que vocês soltaram, teve 62 mortes por conflito de terra nos últimos 40 anos. E o Pará é realmente conhecido por ser o mais violento e perigoso dos estados que fazem parte aí da Amazônia Legal. E nas últimas 4 décadas, segundo a nota, o estado registrou 29 massacres com 152 vítimas. E eu te pergunto, esses assassinatos foram investigados, os culpados foram presos ou ainda impera a impunidade? Então, nós temos vários problemas relacionados a essa questão da apuração dos crimes no campo, principalmente no estado do Pará. Primeiro, uma dificuldade muito grande no processo de investigação, que é essa fase primeira, que é de responsabilidade da polícia. Grande parte dos casos, eu diria, talvez de cada 10 casos, 2 têm uma investigação que consegue identificar os responsáveis, os demais acabam não sendo suficientemente investigados e os responsáveis não sendo identificados e punidos. Mesmo naqueles poucos casos em que houve uma investigação e se chegou aos responsáveis, a tramitação dos processos na esfera do judiciário tem sido muito demorada, muito lenta. Para você ter uma noção, desses 62 assassinatos registrados só no município de São Félix do Xingu nas últimas 4 décadas,
Em nenhum desses casos houve um júri, um julgamento popular para julgar algum responsável pelo crime. Então, a impunidade relacionada aos crimes no campo, por exemplo, no município de São Félix do Xingu, é de 100%. Isso ocorre também em relação a outros municípios aqui da região. Se não há punição para os culpados, a impunidade acaba estimulando a continuidade dos crimes. Isso é um problema grave e uma das causas principais da continuidade da violência nessa região aqui do Sul e Sudeste, especialmente no município de São Félix do Xingu. Agora, quando se descobre exatamente o mandante e, enfim, existe, de repente, aí a punição, geralmente essa pessoa fica foragida, isso é comum aí também? Então, de acordo com o monitoramento feito pela Pastoral da Terra, dos crimes ocorridos no campo nessa região, de todas essas chacinas que nós relacionamos, que está descrita na nota, que você já disse o número, ocorreram apenas 5 julgamentos, ou seja, apenas 5 casos das mais de 30 chacinas, chegou a ter um julgamento para levar algum responsável para o banco dos réus. E dos 5 julgamentos ocorridos, apenas 2 mandantes chegaram a iniciar ou cumprir parte da pena. Os demais alguns outros foram condenados, mas estão foragidos, nunca foram presos para dar início ao cumprimento da pena. E, às vezes, quando são presos, acabam tendo facilidades, tanto para fugir ou conseguir, de alguma forma, o não cumprimento da pena. Agora, em maio de 2021, a Comissão Pastoral da Terra, né, apresentou à Secretaria, né, de Segurança Pública aí do Pará uma relação de 9 lideranças camponesas assassinadas entre 2017 e 2021, apenas nas regiões sul e sudeste do estado, em que os crimes não tinham sido ainda esclarecidos e os responsáveis identificados e punidos. O secretário de Segurança Pública solicitou 15 dias para dar uma resposta, mas passaram-se 8 meses e nenhuma resposta foi dada. Quer dizer, existe também o fato da Secretaria de Segurança Pública não dar a devida importância para fatos como esses, José Batista? E o documento relacionou apenas lideranças, ou seja, pessoas conhecidas na região que foram assassinadas no período. E que, pela posição que elas ocupavam e pela repercussão que teve o caso, facilitava o processo de apuração dessas mortes. Mas, mesmo nesses casos, não houve investigação e esclarecimento das causas dos crimes. Nesse mesmo período, se a gente fosse relacionar os trabalhadores comuns não conhecidos assassinados, o número seria, talvez, acima de 30. Mas mesmo selecionando os casos, né, apresentando apenas as lideranças, os defensores de direitos humanos, mesmo assim o Estado não tem conseguido dar respostas. Se a investigação não é feita, se os responsáveis não são identificados, não há como abrir uma ação penal. Então, o processo penal não tem como dar seguimento. Então, essa parte da investigação é de fundamental importância para que o Poder Judiciário, o Ministério Público, possa atuar na fase processual. Outro aspecto também que nós questionamos a área de segurança pública do Estado é no momento de cumprir os mandados de prisão naqueles casos em que houve identificação dos responsáveis e uma prisão preventiva foi decretada ou houve um julgamento e aí houve uma condenação e foi decretada a prisão para que houvesse início do cumprimento da pena. Nós apresentamos também uma relação, salvo engano aqui, de mais de 10 mandados de prisão nessas condições e a Segurança Pública do Estado do Pará, nesse período de quase um ano, apenas conseguiu cumprir um desses mandados. Agora, José Batista, o caso, né, do Fernando dos Santos Araújo foi assassinado 26 de janeiro de 21 na Fazenda Santa Lúcia, lá no município de Pau d'Arco. Ele era um dos sobreviventes e testemunha-chave do massacre de Pau d'Arco, né? E que foi um crime ocorrido em 2017. Em relação a esse caso, nenhuma resposta também? Então, o caso do Fernando é um dos 9 casos que nós apresentamos. E agora, nos próximos dias,
vai completar 1 ano que ele foi assassinado. E o inquérito, ele tem um prazo de 30 dias para que a autoridade policial possa concluir e encaminhar para o Ministério Público para oferecimento da denúncia. E estando prestes a completar 1 ano, até o delegado que presidiu o inquérito apresentou uma primeira versão que não explica as causas da morte do Fernando. Ou seja, 1 ano depois. Isso num caso em que o homicídio aconteceu muito próximo da cidade, com várias testemunhas, com muitas informações importantes que ele poderia disponibilizar para elucidar o crime o mais rapidamente possível. E isso não aconteceu. Então, se em relação ao caso do Fernando, um caso que teve uma repercussão nacional e até internacional, a polícia age dessa forma, imagino você em relação aos crimes de trabalhadores comuns que ocorrem desse estado. Muito obrigada. Então, a gente já encerramos aqui o jornal. José Batista, muito obrigada pelas informações, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. A gente que agradece, estamos à disposição e até a próxima. Até a próxima. José Batista Afonso, advogado da Comissão Pastoral da Terra em Marabá, no Pará. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.